Existem cartas no Clash Royale que a comunidade ama quase como se fosse parte da própria alma do jogo, aquelas evoluções que todo mundo utiliza, abusa e defende com unhas e dentes como as melhores. Mas para cada evolução que é queridinha da galera, sempre existe o seu oposto, aquela carta que desperta um ódio coletivo, que faz o jogador bufar, berrar, fechar o olho e pensar: mano, o que a Supercell tá fazendo? E hoje a gente vai entrar nesse território proibido, revisando as evoluções mais amadas e também as mais odiadas do Clash Royale. E não tem como começar sem falar dele, o lendário, o temido e o insuportável Mega Cavaleiro. Se não bastasse o fato de que o Mega Cavaleiro comum já é praticamente o rei da mid ladder, a versão evoluída conseguiu ser ainda mais odiada. No fundo, ele também tem a base do original, a mesma presença pesada, o mesmo salto insuportável, mas agora com um super soco absurdo, um golpe que lança qualquer tropa na direção da torre mais próxima. Usar ele no seu deck, porra, é maravilhoso, um espetáculo, sensacional, gostoso demais. Agora jogar contra ele é um verdadeiro tormento. Se você solta essa evolução no timing certo, não importa o que o seu oponente trouxe como condição de vitória, porcos, gigante real, corredor, até uma valquíria servindo de parede, tudo simplesmente evapora. É por isso que tanta gente chama essa carta de no skill, joga, acerta o botão mágico e pronto, o push inteiro do oponente vira pó. Mas como nem tudo é perfeito demais, o golpe especial do Mega Cavaleiro também é sua maior armadilha, e é aqui que a frustração pode começar a aparecer. Esse soco colossal que ele dá, às vezes joga as tropas inimigas tão longe que elas saem da área do ataque da sua torre, reduzindo o dano que você causaria, e pior, colocando você em uma posição ruim. O Mega Cavaleiro pode acabar saltando para dentro do raio da torre inimiga, transformando uma defesa que parecia limpa em um desastre completo. O soco do Mega Cavaleiro espalha tudo, bagunçando o posicionamento e diminuindo o valor da sua defesa. No fim, ele é aquele parceiro do time que tanto pode carregar quando pode te deixar na mão se você não souber utilizá-lo com precisão. E aí na contraposição quase poética dele, a gente chega na Evo mais amada do jogo, a Fornalha Evoluída. Antes vista como um prédio esquecido, com uma taxa de uso quase inexistente, ela renasceu como uma das evoluções mais queridinhas do jogo. E isso não é só por um hype vazio, é porque a carta ficou absolutamente equilibrada, eficiente e encaixa perfeitamente em vários decks. Quando ela foi adicionada ao jogo na atualização de agosto de 2025, ela virou uma febre mundial. Era só colocar a fornalha no campo e ver a chuva de bolas de fogo brotando a cada segundo e meio. No auge, essa carta atingiu incríveis 90% de uso, um recorde absoluto, uma verdadeira máquina destruidora que simplesmente amassava qualquer contra-ataque e push do adversário. E obviamente, isso não durou para sempre, vieram nerfs, cortes de vida, redução na velocidade do spawn, ajustes na movimentação, só que mesmo assim, ela se manteve como uma das evoluções mais equilibradas do jogo, e isso porque a evolução da fornalha não distorce a identidade da carta, não a transforma em algo quebrado ou injusto, ela simplesmente refina a essência dela, controle, pressão constante, fogo ininterrupto, dá aquele tempero extra que faz diferença na hora certa, e talvez seja por isso que ela se tornou tão queridinha. Agora, nem todos tiveram essa sorte, porque os recrutas reais evoluídos, eles não são odiados por serem fortes, porque honestamente, eles não são muito bons. O problema é outro, eles representam para muita gente o ápice da falta de habilidade. Jogou, travou o jogo do adversário, dividiu na ponte, eles não precisam de finesse, não exigem nenhum planejamento, eles apenas existem, pesados, chatos, incômodos. Joga os recrutas evoluídos separados e deixa o caos acontecer, ou eles derrubam a torre, ou criam um muro impossível de atravessar entre suas tropas e seu objetivo, simples, direto e irritante o suficiente para ocupar com mérito o topo da lista de cartas mais odiadas. Já os esqueletos evoluídos continuam poderosos, mas o mais interessante é que eles nunca passam aquela sensação de serem roubados demais. Eles já foram muito roubados e ainda são fortes, obviamente, mas não carregam você sozinho. Eles exigem bom posicionamento, timing preciso, aquela sensibilidade de saber a hora certa de jogar para realmente extrair valor máximo. Em decks mais rápidos, como o Mineiro Cycle ou então o Corredor 2.6, eles abrem portas para uma defesa perfeita, absorvem dano, forçam o inimigo a gastar feitiços antes da hora e do nada ainda viram um contra-ataque surpresa que ninguém espera. E como custam apenas 1 de Elixir,
cabem em praticamente qualquer deck sem bagunçar a sua win condition. Eles se encaixam como se sempre tiverem sido feitos como parte da estratégia. E agora, mudando novamente de foco, encontramos outro pesadelo, a Gaiola de Goblins evoluída, uma das cartas mais detestadas de toda a lista e que o pessoal sempre xinga nos comentários dos meus vídeos. Eu acho bizarro. Assim como o Mega Cavaleiro evoluído, ela carrega aquela fama de destruir condições de vitória num piscar de olhos, apagando tanques pesados ou então pushes inteiros como se estivesse limpando sujeira de cima da mesa. O chão da gaiola é o que realmente irrita nessa carta. Basta qualquer tropa terrestre chegar por perto e a estrutura arrasta o alvo para dentro e começa a derreter sua vida com um dano contínuo. Chega até a ser meio estranho o que ele faz lá dentro, até o inimigo sumir ou então até a gaiola finalmente cair. E ainda tem mais, quando ela quebra, nasce o Brigão dos Goblins completo, pronto para finalizar qualquer serviço. Ele consegue anular uma P.E.K.K.A, um gigante, um Mega Cavaleiro e até um esqueleto gigante sem pedir muita atenção. Para quem está atacando, é uma sensação de injustiça da porra. Você investe 8, 9, 10 de Elixir em um push perfeito e o safado simplesmente te reseta como se nada tivesse acontecido. E do outro lado desse contraste, aparece as Arqueiras evoluídas. Por apenas 3 de Elixir, elas disparam flechas com um DPS insano graças ao tiro carregado. Elas são resistentes, têm um alcance excelente e acertam tanto tropas aéreas quanto tropas terrestres, funcionando como um dos suportes mais versáteis do jogo. Não são quebradas, não são fracas, são aquele tipo de evolução que parece ter encontrado o equilíbrio perfeito. As Arqueiras evoluídas são elogiadas justamente por isso, trazem um teto de habilidade alto sem destruir o equilíbrio do jogo. Elas premiam quem sabe posicionar, quem lê o ciclo do oponente, quem tem disciplina, em vez de só apertar a carta e torcer. Sim, se forem colocadas muito perto do inimigo, perdem o tiro carregado, o que reduz bastante o seu valor, mas mesmo assim, elas permanecem sólidas, consistentes e nunca passam aquela impressão de que a partida toda está muito roubada. Agora, quando a gente fala da pirotécnica, meu amigo, a famosa Firecracker, entramos em um território mais insuportável. Essa sim é uma carta odiada quase unanimemente. Primeiro, porque às vezes ela simplesmente decide virar cinegrafista e mirar em tudo menos no que realmente está atacando ela. Pirotécnicazinha aqui de quebradinha. Na boquinha, filha, na boquinha da garrafa. Vai, filha! Desgrama, rapaz, porra, pirotécnica. Que miséria, rapaz. Vai, filha, a caveirinha aqui, ó, aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Segundo, porque sua habilidade evoluída é um festival de bagulho insuportável. Em vez de um simples disparo, ela lança um foguete que se divide em 5 estilhaços, e esses estilhaços deixam rastros de faísca que causam dano ao longo do tempo. É como se cada tiro fosse uma pequena tempestade, e isso transforma a carta de um suporte situacional para uma ameaça constante e insuportável. A pirotécnica evoluída incomoda, controla o mapa, tira a vida da torre de pouquinho em pouquinho, mesmo com o oponente defendendo sua win condition perfeitamente. É frustrante porque muitas vezes simplesmente não existe o que fazer. Se ela tá ali, ela vai te arrancar muita vida da torre, goste você ou não. Às vezes, no meio do caos do campo de batalha, existe aquele tipo de carta que parece ter 2 vidas escondidas dentro de um único sopro de Elixir. É exatamente isso que acontece quando os quebra-muros é interrompido antes de alcançar o seu alvo. Em vez dele simplesmente desaparecer, ele dá lugar a 2 pequenos corredores minúsculos que continuam avançando com a teimosia de quem se recusa a aceitar um não como resposta. E aí que reside a magia dessa carta. Você paga por pouco, mas recebe um impacto tão grande que obriga o adversário a respeitar a sua jogada. Esses corredores são tão versáteis que funcionam perfeitamente na defesa, puxando tropas inimigas para longe da sua torre como se estivessem hipnotizados, atravessando a outra lane enquanto sofrem dano e ainda assim cumprem o papel de bagunçar o plano do adversário. O charme deles está justamente nisso. Se você os ignora, você toma muito dano. Se você tenta responder demais, abre brecha para o contra-ataque. Eles não são muito roubados, muito menos descartáveis. São aquele tipo de ferramenta, de carta que nas mãos corretas derruba uma torre antes mesmo do inimigo perceber o que aconteceu. E agora, quando a gente fala dos bárbaros evoluídos, a história já muda completamente. Eles não são odiados porque são roubados demais, e sim porque parecem não acrescentar absolutamente nada no jogo. É como se a evolução tivesse sido esquecida no meio do caminho. Eles ganham uma espécie de mini fúria depois de alguns golpes, que aumentam o dano, a velocidade, o deslocamento. No papel parece maravilhoso,
só que na prática é uma bosta. Qualquer carta comum do meta atual cancela ele sem esforço. Bola de fogo, fornalha, bebê dragão, bruxa, a lista é gigantesca. E no final das contas, você só perde um espaço valioso de evolução para colocar uma carta que raramente entrega algum tipo de valor. A bruxa evoluída, por outro lado, continua sendo um dos maiores xodós da comunidade e com razão. Fico até impressionado contando os comentários que falam dessa carta nos meus vídeos. Mesmo depois de tantos nerfs, ela entrega um valor sensacional. No começo, ela ganhava pontos de vida extra cada vez que um esqueleto morria em campo, o que deixava ela praticamente imortal quando acompanhada de um exército de esqueletos ou qualquer tropa parecida. Hoje, esses pontos extras vêm apenas dos esqueletos que ela mesma gera, só que mesmo limitada, essa habilidade é capaz de virar uma partida do avesso num piscar de olhos. A bruxa por si só já é uma carta defensiva extremamente sólida, mas a sua versão evoluída potencializa isso sem quebrar o equilíbrio do jogo. Ela cresce, mas não exagera demais hoje em dia. Ela incomoda, mas não destrói a experiência do jogador. Por isso, merece estar no topo da lista das evoluções mais queridinhas. E agora, eu quero saber, dessas duas listas, quais evoluções você concorda que merece o amor ou então o ódio que recebem? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje, um abraço e até o próximo vídeo.